Capítulo 2. Nova crise. A crise havia passado, mas, a partir daí, passei a sentir que era uma pessoa ruim, pecadora, pior que todos. Sentia-me indigna de Deus e ficava com certa inveja das outras pessoas que não tinham esse problema, pois para mim eu era a única a tê-lo. Na igreja, via as pessoas cantando felizes, pensava na minha situação e aquela dúvida cruel persistia. Passei a não querer mais frequentar a igreja e tive uma fase um pouco rebelde na adolescência, mas que passou rapidamente. Com 24 anos, conheci meu esposo e começamos a namorar. Com 25 anos, ficamos noivos e ele se mudou para trabalhar em outra cidade. Escrevíamos cartas, pois onde ele estava não havia internet nem sinal de celular. As coisas iam bem, porém eu estava preocupada se ele voltaria, se tudo daria certo, enfim, preocupações quanto ao futuro. Foi aí que aconteceu uma nova crise. Um dia estávamos conversando em casa, eu e minha mãe, e ela relembrou a história da minha avó, que mencionei acima, e também a dela. Aliás, me parece que foi nesse dia que soube que minha mãe também havia passado por isso. Nesta noite, tive um sonho ruim. No sonho, eu estava na igreja, ao lado de uma amiga, e me chamavam à frente para ler a Bíblia. Quando eu tentava ler, olhava para a Bíblia e não conseguia. As letras sumiam. Eu ia me sentar e no sonho eu tinha certeza que era porque eu havia pecado contra o Espírito Santo, e minha amiga me consolava. Essa conclusão, a qual eu cheguei durante o sonho, por não conseguir ler a Bíblia, se deve ao disco de vinil A Última Trombeta, que ouvíamos muito quando crianças. Nele dizia que após o arrebatamento, o Espírito Santo foi retirado da terra, e as pessoas não conseguiam mais ler a Bíblia e entendê-la, pois quem dá o discernimento é o Espírito. Esse disco fez muito sucesso na época, e sei que muitos que leram esse livro devem tê-lo ouvido quando crianças. O fato é que, ao acordar, esse sonho não me saía da cabeça, e recomeçaram as dúvidas e medos de ter os tais pensamentos. Nesse dia eu pensei, como deve ser triste uma pessoa pecar contra o Espírito Santo e perder sua salvação. Deve ser terrível para ela saber disso e ainda ter que viver com essa certeza. E assim os pensamentos angustiantes voltaram, mas desta vez com muito mais força que antes, pois dessa vez eu acreditava que o sonho havia sido um aviso de Deus, de que não adiantava mais nada e que eu estava perdida. Eu trabalhava em casa com costuras, mas a partir daí não conseguia fazer mais nada. Cancelei todas as minhas encomendas, pois só sabia chorar e lutar. A luta na mente é algo muito desgastante. Você quer fugir, mas é impossível fugir de si mesmo. Dessa vez contei para meus pais. Era madrugada e acordei os dois, pois não dormia. Os pensamentos me perturbavam também à noite. Contei sobre os pensamentos, eles oraram por mim, me tranquilizaram, trouxe-me certo alívio. Porém, isso já estava muito forte em meu ser, e o problema continuou. Eu não tinha fome, emagreci bastante. Minha mãe e irmã mais nova eram muito atenciosas e carinhosas comigo, o que me ajudou muito. Mas eu me sentia sozinha por dentro, presa em meus pensamentos. Além dos pensamentos obsessivos, outros pensamentos negativos também me perturbavam. Eram pensamentos pessimistas quanto ao futuro, e eu sempre pensava o pior sobre tudo. Comecei a colocar em prática novamente a substituição dos pensamentos, mas dessa vez foi bem mais difícil. Parecia que existiam duas pessoas discutindo dentro de mim. Cerca de um mês depois, consegui um emprego em uma loja, e a situação melhorou um pouco, mas não por completo. Meu noivo retornou para minha cidade, e alguns meses depois nos casamos. Eu não disse nada a ele sobre o assunto que ainda me perturbava, porém com menos intensidade. Esta segunda crise ainda perdurou alguns meses após o casamento e durou quase 2 anos no total. O medo ainda me impedia de buscar conhecimento sobre o assunto. Eu tinha verdadeiro pavor de buscar na internet e confirmar minhas suspeitas de que havia cometido um pecado sem perdão. E conversar com um pastor ou psicólogo sobre o assunto então, nem pensar. Hoje sei que não devemos ter medo do conhecimento, pois ele é libertador, como diz na Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o meu povo perece por falta de conhecimento. João 8:32 e Oséias 4:6.